significa, e o que eu quero falar com vocês hoje, é sobre como honrar essa graça que nós recebemos. Existe uma certa confusão nesse termo, nesse ensino, quando se fala sobre a graça de Deus. Alguns acabam se inclinando para um comodismo e acham o seguinte: bom, já que agora é pela graça de Deus, né, eu recebi o favor de Deus mesmo sem merecer, então eu vou continuar vivendo uma vida errada, eu não vou me submeter à palavra, não preciso ir à igreja, não preciso fazer mais nada. Essa não é a graça de Deus. Isso é uma falsa graça. Isso é o que, no estudo apologético, que é o que defende a fé, isso é o que nós chamamos de graça barata. Então, alguns pregam realmente essa graça barata, né? Cristo já fez tudo, você não precisa fazer mais nada. Não é bem assim. Ele fez tudo pela nossa salvação e nos entrega a sua salvação por sua graça, porque não merecemos. Mas a partir do momento que recebemos esse favor, nós precisamos honrar esse favor com gratidão. A pior coisa do mundo, talvez você já teve essa experiência, é você fazer um favor para uma pessoa e ela te responder com o quê? Com ingratidão. Você fez um favor para a pessoa e alguns chegam até a falar: eu não pedi nada. É muita ingratidão. Então, alguns acabam incorrendo neste erro. E o culto de hoje, a mensagem de hoje é com esse objetivo. É fazermos uma retrospectiva do nosso ano de 2025, trazer aqui um diagnóstico para a igreja, para que a igreja esteja centrada, ciente de como vai viver o próximo ano. Por outro lado, existem aqueles que acabaram se rendendo a um ativismo, onde acham que é por muito fazer também. Então tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, achando que é pelo que se faz, que recebe alguma coisa, que conquista alguma coisa, que traz a bênção de Deus por aquilo que fica fazendo. Então são dois pontos que nós vamos tratar nesse culto: ativismo e comodismo. São dois extremos. Uns estão nesta ponta, no ativismo. Outros estão na outra ponta, no comodismo. Não preciso fazer mais nada. Quando o Evangelho nos traz para o centro, nem o ativismo, nem o comodismo, mas uma vida centrada, respondendo à graça recebida, honrando a graça recebida, confiando na soberania divina, não dando desculpas também para cair no comodismo. Então nós somos chamados à perseverança, à confiança, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a dificuldades, confiando naquilo que o Senhor já fez por nós. Nós estamos já às portas de 2026, para nós aqui. Daqui a pouco a gente vai estar virando o ano. E eu quero deixá-los reflexivos para esse momento. Então, a mensagem de hoje é para que você vá refletindo, para que você vá pensando. Eu vou te fazendo perguntas, para que você vá pensando o que você vai levar para o próximo ano. Na verdade, vocês não estão aqui para ouvir mais uma palavra, como se essa palavra que vocês vão ouvir vai mudar o seu ano de 2026. Não é com esse objetivo que vocês estão aqui. Não é uma palavra, não é um encontro, não é uma obra ativista que mudaria o seu ano. Mas é como você vai viver realmente no próximo ano. É sobre onde você vai construir o próximo ano. Onde você vai construir a sua casa. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 7. No Evangelho, segundo nos contou Mateus, capítulo 7, nós temos aqui um ensino de Jesus
sobre 2 fundamentos. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, olha aqui para mim um instante. Os 2 tipos de pessoa ouviram a mesma palavra. Veja a história. Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica. E todo aquele que ouve a minha palavra e não pratica. Então não é falta de ouvir a palavra. Repito, não é sobre você estar aqui para mais uma vez ouvir uma palavra. Quantas palavras você já ouviu durante o ano? Quantas mensagens você já ouviu? Quantas pregações você ouviu? Talvez você leu até livros, foi um pouco mais interessado, leu livros. Quantos conselhos você ouviu? Quantas palavras você ouviu? Então não é falta de palavra, não é falta de conselho, não é falta de sermão. É sobre o que você tem feito com aquilo que você tem ouvido. E mais uma vez, quero deixar claro que quando fala sobre ter o que tem feito, há alguns que se inclinam lá para o ativismo. Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo. Calma, deixa eu te explicar. Não é o que você faz. A rocha aqui, da palavra, que Cristo está falando, não é a força humana. Todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como alguém que edificou a casa na rocha. Só que quem é a rocha da palavra aqui? É Cristo. A rocha representa quem? Cristo. A rocha não representa a força humana, o ativismo. A rocha é Cristo. Então, vá entendendo aí o diagnóstico que eu estou trazendo hoje para vocês. Não é para condenar ninguém. A minha intenção aqui não é condenar. A minha intenção é curar. A minha intenção é abrir os olhos de alguns, para que você entre em 2026 inteiro, centrado e edificando a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Irmãos, essa mensagem que eu estou trazendo para vocês, ela nasceu há uns dias atrás, quando eu estava conversando com um companheiro meu. Nós estávamos conversando sobre um tempo em que nós fazíamos de tudo, servindo a uma instituição religiosa. Nós nessa instituição fazíamos de tudo, éramos oficiais dessa instituição, então a gente fazia tudo que pedia para fazer, fazíamos de tudo e fazíamos muito, não era pouco não, muito, dedicados. Tudo que pedia para fazer, colocava toda a força, trabalhava realmente com afinco. Só que a gente estava conversando o seguinte: muitas vezes, o fato de fazermos tudo e muito, com muita intensidade, nos tirava da comunhão, do principal, da vida com Deus. Tínhamos vida ativa, no fazer, no trabalho, tudo que pedia. Não tinha hora, não tinha dia, não tinha férias, não tinha feriado,
Não tem essa de é madrugada, não tem essa de deixar o celular no vibra e depois falar, não vi tocar. Não, tem que estar pronto para tudo. Alguns que sabem o que eu estou falando. E nós fazíamos de tudo e muito. Mas muitas vezes, o fato de estarmos tão envolvidos assim, nos tirava da comunhão com Deus. E é por isso que muitos às vezes não entendem por que certas pessoas vivem tanto tempo em alguns lugares e não conseguem enxergar certas distorções, algo que não está de acordo com a palavra, e aí depois fala assim, poxa, mas você ficou tantos anos nesse lugar e só agora você foi ver? Pois é porque eu fiquei tantos anos fazendo o quê? Muito, e de tudo, sem parar para realmente ver, ler, estudar, ver se eu estava fazendo o que Deus quer ou o que o homem quer, entende? Só que isso, meus irmãos, e por favor, eu não estou aqui falando de uma instituição não, tá? Eu estou falando de uma forma geral, é o ativismo de uma forma geral. Muitas pessoas, por conta desse ativismo, de vida mesmo, de vida, se envolvem com muito, fazem de tudo e esquecem do principal. São envolvidos com tantas coisas, e aí a vida vai passando, e não tem amadurecimento, não tem desenvolvimento, não tem família, é tão envolvido, faz muito e de tudo, no trabalho, mas não se importou com a família, com a criação do filho, da filha, a atenção para a esposa, para o marido, entende? Então, por favor, eu não estou limitando a uma instituição específica, não, eu estou falando para vocês de um modo amplo, de um modo geral. Então, em uma conversa, eu me lembrei de um líder que eu tive nessa instituição, e um líder em a mais alta posição na nomenclatura, né? Começa como membro, depois vai ali auxiliar, pastor, regional, estadual, tá. Eu estive do lado de um que era, na nomenclatura, um dos maiores líderes. Eu estive próximo durante um bom tempo a esse líder. E eu via, eu percebia que aquele líder, ele estava vivendo um conflito no ministério. Por quê? Estava, porque inclusive ele já é morto, é falecido já, morreu bem cedo, quase 40 anos. Ele demonstrava amor pelo próximo, eu via isso. Quando saíamos juntos para resolver qualquer questão na rua, eu via o amor que ele tratava as pessoas. E mesmo sendo liderança, e isso não era muito comum. Normalmente quem tinha uma maior liderança era um pouco mais egocêntrico e tal. Humilde, conversava com todo mundo, cumprimentava todo mundo, ajudava. Se alguém pedisse alguma coisa no farol, ele dava. Quando comprava alguma coisa, deixava o troco. Assim, era uma pessoa muito generosa, muito bondosa. Só que eu estranhava como que ele era tão generoso, tão bondoso para fora, e para dentro ele era tão rígido, tão bruto. Ele era tão compreensível, tão amigável para fora, fora do ambiente, fora do campo de trabalho. Tive a oportunidade de frequentar a casa dele, enfim. Então, em casa, ele era tão amigável, até comigo, tão bacana.
Mas quando chegava no ambiente de trabalho, me tratava de uma forma que eu falava: peraí, esse não é o mesmo. Tem alguma coisa errada aí. Cadê aquele homem? E aí, certa vez, ele me falou uma frase, que eu não vou entrar em muitos detalhes, senão a história fica muito longa. Ele me falou uma frase, conversando sobre isso, se abrindo um pouco sobre isso. Ele falou assim: sabe o que acontece? O ativismo tem roubado a minha vida de oração. Eu ouvi isso de uma liderança. Pense você que é um funcionário, e aí o seu patrão, o dono da empresa te chama para uma conversa e abre a intimidade. Então é mais ou menos isso que aconteceu. Ele falou: o ativismo tem roubado a minha vida de oração. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. Ativismo. E aí ele me explicou o que era esse ativismo. Por quê? Ele disse o seguinte: a posição que eu ocupo exige de mim resultado. Eu tenho que trazer resultado. Resultados, tá? Vários resultados. Então eu preciso cobrar, eu preciso fazer, eu preciso trabalhar. Eu preciso ser da forma que eu sou lá no local de trabalho. Por quê? Porque eu tenho que produzir, eu tenho que dar resultado. Só que o conflito que ele estava vivendo era exatamente esse. Por quê? Tinha que trabalhar, tinha que dar resultado, tinha que fazer muito, tinha que fazer de tudo, mas no fundo ele não queria ser daquela forma. Precisar, ter que tratar daquela forma, falar daquele jeito, porque sabia que se não falasse daquela forma, se não fizesse daquele jeito, não traria resultado. Abrindo só um pouco aqui para vocês, irmãos, graças a Deus, a nossa comunidade aqui hoje, no nosso culto aqui, a gente, pelo que eu percebo aqui, nós temos quase 70% aqui da presença aqui das cadeiras, pelas cadeiras que eu estou vendo faltar. Mas em outros tempos, isso não poderia acontecer, porque eu precisaria mandar uma foto para a minha liderança e mostrar, e não podia ter uma cadeira vazia, porque senão seria cobrado. Vocês entendem, gente? Eu não tô, por favor, eu não estou falando mal, eu só estou mostrando a realidade do trabalho, tá? É o trabalho. Então, para isso não acontecer, o que eu ia precisar fazer há um mês atrás? Pessoal, tal dia vai ter a vigília da virada, não pode faltar, hein? Se você não virar o ano na presença de Deus, eu não garanto que o seu ano vai ser abençoado. Você tem que passar os primeiros minutos do novo ano com a sua vida no altar. Fulano foi viajar no ano passado, olha lá o que aconteceu, o acidente, porque não veio para a vigília. Não era melhor ter vindo para a vigília? Gente, eu estou falando besteira? Vocês nunca ouviram isso por aí? Ou as promessas: eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, você vai receber isso, para que no próximo ano seja isso. É o último dia para você entregar um pedido, para você determinar o projeto da sua vida, é isso, aquilo outro, tal. E com isso, a igreja enche. É que hoje eu estou mais comedido, então não me cutuca não me cutuca, pelo amor de Deus, não me cutuca, deixa eu ficar centrado aqui. Estou falando só de trabalho mesmo, para vocês terem uma ideia. Então, aí ele falou para mim: essas coisas mexe, sabe? Tem que dar resultado. Então, eu não posso chegar lá e falar da forma que eu falo fora. Eu preciso impor. E eu estou nesse conflito. E outros detalhes, que eu disse, se eu entrar aqui em muitos detalhes, acaba que a coisa fica muito extensa. Então, a frase que ficou gravada na minha mente é o seguinte: o ativismo tem roubado
a minha vida de oração. E o que é esse ativismo? Deixa eu te explicar. Porque quando se fala de ativismo em sentidos filosóficos, é até uma coisa boa, em certas partes. Porque um ativista é alguém que defende uma causa. Ele é ativo, ele luta por aquilo, entende? Só que em termos religiosos, eu vou ler para vocês uma pesquisa simples de Google, para você entender. Não é nada da minha cabeça não, tá? Para você entender. Coloca aí a imagem número 1. Vai ficar pequenininho, não vai dar para vocês verem, mas é mais para quem está assistindo. Mas eu vou ler aqui para vocês. Consegue colocar aí? Vai lá em imagens, clica, dá 2 cliques na primeira imagem. Isso, essa aí. Para vocês vai ficar pequenininho, mas eu vou ler aqui, ó. Ativismo religioso, significado bíblico. No contexto bíblico, o ativismo ou ativismo religioso não é um termo bíblico direto, você não vai encontrar na Bíblia, né? Ativismo religioso, mas no contexto descreve uma prática de excesso de atividade eclesiástica sem propósito espiritual profundo, motivado por ego, desempenho ou obrigação, em vez de um relacionamento genuíno com Deus, contrastando com o verdadeiro serviço cristão, que vem da intimidade com Cristo, do descanso e da dependência do Espírito Santo, buscando equilíbrio entre ser e fazer. A Bíblia valoriza o ID de Jesus, mas dentro de um coração transformado e com um propósito claro, a glória de Deus, o propósito claro, a glória de Deus e não a autopromoção ou esgotamento. Então, quando a pessoa se inclina para o ativismo religioso, e mais uma vez, gente, digo, não sou eu que estou falando de igreja nenhuma. Isso aqui é um conceito universal, para todas as religiões. Se qualquer pessoa participa de qualquer denominação, religião, e essa pessoa pode ser até aqui, uma igreja bíblica, com base na doutrina, mas se alguém está no nosso meio e se inclina para um ativismo, que é o que esse ativismo? Práticas excessivas de atividade sem propósito espiritual, motivado por ego, desempenho, obrigação, chegando às vezes a um esgotamento, entende? Coloca aí a 2. Características do ativismo religioso. Primeira característica: motivação errada, fazer as coisas para aparecer, por obrigação, por competição ou para agradar pessoas e não por amor a Deus. Eu já vivi muito isso aqui, gente. Foco no desempenho, priorizar a quantidade de atividades, o fazer, sobre a qualidade do relacionamento, de ser, com Cristo. Outra característica, esgotamento, leva a exaustão física e espiritual, pois não está fundamentado no descanso em Deus. Outra característica, coração distante, estar fisicamente na igreja, mas espiritualmente longe de Deus, num ciclo de serviço vazio. Coloca o resumo agora, a outra imagem, por favor. Em resumo, agora dá para vocês verem, né? Em resumo, o ativismo bíblico é a distorção do serviço cristão, onde a ação excessiva substitui a relação, levando ao cansaço e à distância de Deus, enquanto a vida cristã equilibrada une o serviço prático, a profundidade da comunhão e a dependência de quem? Então, eu dependo do Espírito Santo, não do que eu faço. Mas não é só por isso que eu não vou fazer nada, entende? Só que o ativismo religioso leva a pessoa a achar que ela tem que fazer, porque é o que ela faz que traz o resultado. E muitos estão esgotados, não aguentam mais, tanta cobrança, tanta regra, tanta campanha, tanto propósito, tantos dias, tantas correntes. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E qual é o dia que a pessoa não poderia ir em paz,
Que ninguém é obrigado, mas às vezes não vai, chega domingo, ó, quem faltou sexta? Você faltou sexta, tá vendo? Você não participou da libertação, não sei não, ó, o diabo vai te pegar. Não descansa na ação do Espírito Santo. Hã? Você não está me cutucando não, né? Eu já falei para parar, né? Vamos usar como apoio para esse diagnóstico um exemplo bíblico. Vamos parar de falar do que eu vivi? Vamos para um exemplo bíblico? Abre aí, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Quando eles seguiam viagem, eles quem? Jesus e os discípulos, tá? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Você lembra de alguma Marta aí? Não? Meu Deus. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Mantenha a Bíblia aberta, olhe para mim. O contexto aqui é muito simples. Jesus e seus discípulos estavam em uma viagem, ou seja, eles estavam em atividade. Não é comodismo, não é não vou fazer nada, eles estavam em atividade. Só que mesmo em meio à atividade, eles precisaram se hospedar, descansar um pouco, se alimentar, tomar uma água, faz parte. Marta recebe o Senhor e os seus discípulos na sua casa. Nesse momento, o que a irmã de Marta faz? Maria senta para ouvir Jesus. É uma atitude esperada de um discípulo. Se você é um aluno e o seu mestre ele quer falar, o que o aluno tem que fazer? O mestre abriu a boca para falar, o aluno se cala para poder ouvir o mestre. Atitude esperada de um discípulo. Marta viu que o mestre ia falar, sentou. Maria, perdão. Marta passou a servir. Mas essa era a atitude esperada de um hospedeiro. A narração é simples. Jesus estava viajando com seus discípulos e quem recebeu ele na sua casa? Uma mulher chamada Marta. Quem chamou Jesus para entrar? Marta. Quem falou: Jesus, eu vou te hospedar aqui um pouquinho? Foi Marta. Qual a atitude esperada de Marta? Servir. Eu vou servir, senta aí. Se fosse hoje em dia, vou fazer um cuscuz. Ou vou passar um cafezinho. Não é? Normal. Qual o problema, irmãos? Não tem nenhum problema até aqui, está tranquilo. Só que a gente vê no texto que Jesus corrigiu Marta. Mas entenda que essa correção, ela não está de forma alguma querendo anular o serviço. Jesus não disse: Marta, você não precisa fazer nada. Não, foi só um ajuste. Foi uma correção, você está se excedendo. Vamos ler de novo, versículo 38 e 39. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, certa mulher chamada Marta hospedou. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentando-se aos pés do Senhor, ouviu o seu ensino. Até aqui, meus irmãos, qual o problema? Nenhum problema. A casa de Marta se tornou ao mesmo tempo hospedaria e escola. E em uma hospedaria,
alguém tem que servir. Em uma escola, alguém tem que ensinar e alguém tem que aprender. Então, está tudo certo, normal. Agora o problema vem no versículo 40. Olha o problema. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada o quê? Em muitos serviços. Ponto. Olha o problema. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga para ela que ela venha me ajudar. Então Marta agitava-se com muitos serviços. Ativismo. Estão entendendo o termo que eu li para vocês? E a palavra agitava-se no original grego sugere ansiedade, preocupação de tirar o sono. Hoje em dia a gente entende dessa forma, eu não dormi porque eu estava muito agitado, não é? Então, esse agitou-se no original, os textos querem dizer o seguinte: Marta estava muito ansiosa, muito inquieta, Marta estava muito preocupada, então ela queria fazer muitas coisas na tentativa de agradar ao Senhor. É um ativismo, o querer fazer só para agradar, como a gente já leu aqui. Uma prática excessiva de atividades sem propósito espiritual profundo, motivado por ego, desempenho, obrigação, contrastando com o verdadeiro serviço cristão que vem da intimidade com Cristo. Característica do ativismo: motivação errada, fazer as coisas para se aparecer, por obrigação, por competição ou para agradar pessoas e não por amor a Deus. Esse é o cenário exato que Marta se coloca. Marta chega e coloca Maria em uma competição. Não é a característica aqui do ativismo? Senhor, o Senhor não se importa que Maria não esteja fazendo nada enquanto eu estou? Ou seja, quando foi que foi dito que era para Maria competir com Marta, para ver quem faz mais? Quem falou isso? Ninguém falou isso. Mas Marta, por um ativismo, por competição, quem faz mais? Vamos ver quem faz mais. E quem não está fazendo nada, eu vou criticar então. E vou até falar para o Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo que essa pessoa não está fazendo nada? Irmãos, olhe para mim por favor, foque aqui. Não é sobre não fazer. Jesus não falou para ela que não era para ela fazer nada. Não é sobre não fazer, é mais sobre a sua intenção quando fazer. E olhando aqui para o exemplo de Marta e Maria, preste atenção numa coisa: a sua intenção, ela nunca pode ser baseada na vida dos outros. Foque nisso, gente. É esse olhar para os outros que nos leva a um esgotamento. Vocês se lembram de uma das características do ativismo? Leva a pessoa a um esgotamento. Por que a pessoa que está trabalhando, fazendo... Eu estou falando do contexto religioso, vida com Deus, mas você pode levar para a sua vida num todo. Vamos falar lá da sua empresa. Por que você é tão ativo na sua empresa? Você trabalha, você faz, mas chega uma hora que você fica esgotado, quando você passa a olhar para a vida do outro. Poxa, só eu faço aqui? Cansei. Só eu que tenho que fazer? Só eu que tenho que trabalhar? Então, não é que a pessoa é ativa. Ser ativo é bom, fazer é bom, mas o ativismo, que é a distorção da intenção genuína de fazer, coloca a pessoa em uma competição. Vamos trazer para o contexto religioso. Nós temos na igreja aqui, visivelmente, pessoas que são mais ativas. É visível, é notório, meus irmãos. É notório, tem gente que é da natureza da pessoa, que chega, quer somar, quer fazer, quer passar um pano, quer varrer, e tem outras pessoas que já não são ativas nesse ponto, porque cada um tem uma personalidade. Vocês entendem isso? E normal, não há problema nenhum nisso. Deixa quem está fazendo fazer, deixa lá. Aí o problema é quando o que não faz, fulano quer se aparecer, fulano está fazendo isso porque ele quer ganhar o pastor.
cuida da tua vida, né? Você vai ficar esgotado, você vai ficar cansado, você vai sair da igreja. E você vai sair da igreja e vai falar que é por causa do fulano. Eu estava lá naquela igreja, mas o fulano, o beltrano, o ciclano, só eles queriam aparecer, só eles queriam falar, só eles queriam fazer. O pastor nem me dava oportunidade. Ai, gente. E o problema também é quando o ativo, o fulano, o ciclano ou o beltrano, que é muito ativo, ele não está com uma intenção genuína por trás desse fazer. Ele está inclinado a um ativismo religioso. De fato, ele é alguém que está fazendo para se aparecer. Ele está fazendo porque ele quer ganhar a confiança do pastor. De fato, ele é essa pessoa. Só que quem vai tratar com ele não sou eu. Quem vai tratar com ele não é você. Quem vai tratar com ele? O Senhor dessa casa. É Ele que vai chamar a Marta em um certo momento, em uma certa situação, e vai mostrar, está vendo? Vai revelar o pecado. E aí a pessoa vai ver, o que adianta? Eu estava tão ativo, eu estava tão ativa na igreja, e eu me afastei da comunhão, olha só no que eu caí. Puxa, eu preciso voltar para a comunhão. Não é que eu não vou fazer mais nada, vocês estão entendendo isso, né, gente? Não é sobre o não fazer, é sobre o porquê fazer, com qual intenção. Então, o problema é quando a gente fica olhando para a vida do outro. Eu vou confessar para vocês um pecado, vou confessar. Eu já me senti cansado, muitas vezes, fazendo a obra de Deus. E a maioria das vezes que eu me senti cansado, foi olhando para os meus companheiros de trabalho. E pensando, poxa, mas eu faço. Poxa, mas o fulano não faz. O beltrano não faz. O outro não faz, não sei quem não faz. Poxa, eu estou aqui me matando, estou fazendo. Eu durmo tarde, eu acordo cedo, eu me empenho, faço isso, faço aquilo. Aí olho para o outro, puxa. E aí fulano, não deu, não fui, não fiz, dormi, não sei o quê, perdi a hora, Isso me esgotava. Até que chegou uma hora que eu entendi, falei, não, a igreja não é minha. Eu não sou o dono da igreja. Eu já estou ciente disso. Quem morreu pela igreja foi Jesus, não foi eu. Então eu vou continuar fazendo a minha parte. Não é sobre o não fazer, mas eu vou fazer e não vou olhar para a vida de ninguém. Se quiser fazer, que faça. Se não quiser, meu irmão, a mesma oportunidade que Deus te deu, Ele me deu, é a mesma. E principalmente agora nesse contexto. Eu estou falando de tempos passados, de coisas que eu vivi. Agora, principalmente nesse contexto. No contexto que nós estamos hoje, saudável, por exemplo, no tempo da salvação somos em 3 pastores. Ninguém é maior do que ninguém. Tem o primeiro entre os iguais, que sou eu. Ponto. Só isso. É o primeiro entre os iguais. Sou consultado, mas não tenho palavra final, estou mandando, estou fazendo. Não, a gente conversa, a gente se entende, a gente ora, a gente decide, expõe para a igreja, entende? Não tem um grupo onde só eu posso falar, não, é só a minha mensagem que vão ouvir. Não, o mesmo grupo que eu estou, todos estão, a mesma mensagem que eu falo, todos falam, a mesma sala de oração que eu entro, eles podem entrar quando quiserem. E até entre as unidades temos liberdade. Até entre as unidades, de um fazer o culto na igreja do outro, trazer uma mensagem, enfim. Então não é sobre o não fazer, é sobre a intenção. Irmãos, em toda a Bíblia nós nunca vamos ver uma pessoa sendo impedida de fazer. Preste atenção nisso, para que de repente essa mensagem também não leve a pessoa para o outro lado, para o lado do comodismo. Nós não vamos ver uma pessoa sendo impedida de fazer, impedida de trabalhar, impedida de se esforçar. Não é sobre isso também. Não é agora para chegar, ai fulano, você está trabalhando muito, você está fazendo demais. A gente nunca viu isso na Bíblia. Certa vez chegaram para o Senhor e falaram, Senhor,
tem uns ambulantes aí que estão expulsando demônio no seu nome e tal, mas nem discípulos são, nem caminham. Jesus falou: deixa, quem comigo não ajunta, espalha. Se eles não estão atrapalhando, tá bom, tá ajudando de alguma forma, deixa eles fazerem, deixa eles trabalharem lá. Quem teve coragem de chegar para o apóstolo Paulo e falar: Paulo, você está trabalhando muito, você está se esforçando muito? Não, pelo contrário, a Bíblia, ela não fala: ó, Deus está operando em você para realizar os seus propósitos, então fica deitado na cama o dia inteiro. Não, pelo contrário. Coloca aqui, Otávio, por favor, Filipenses, não precisa você abrir não, senão a gente vai acabar demorando um pouco. Filipenses capítulo 2, coloca aí, Filipenses capítulo 2. Olha o que o Senhor fala, capítulo 2, versículo 12. Ó, 12, versículo 12, Filipenses 2, 12. Ó, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, o que é para vocês fazerem? Leia aqui. Desenvolva. O que você entende por desenvolver? Ficar deitado? Ficar parado? É o que eu falei no início, precisamos honrar a graça recebida. Você não recebeu a salvação pela graça? Foi você que pagou pela sua salvação? Foi você que morreu na cruz pelos seus pecados? Não. Mas você recebeu uma salvação e ele falou: agora desenvolva essa salvação. Como? Dando fruto, produzindo, trabalhando, dando bom testemunho, cooperando com a obra de Deus. Então não é sobre o não fazer. Quando o apóstolo Paulo, certa vez ele foi questionado, coloca aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios 15, versículo 10. Na igreja de Corinto, irmãos, deixa eu te explicar esse contexto aqui. Na igreja de Corinto se levantaram alguns apóstolos que eles achavam que eles eram os super apóstolos. Ele é maior do que os outros, e questionavam o apostolado de Paulo, porque falava: Paulo, você não é apóstolo de Jesus não, você era perseguidor dele, você não caminhou com ele não, você não é apóstolo não. Só que para quem conhece o texto sabe que o Senhor apareceu também para Paulo, e durante 3 anos apareceu várias vezes para Paulo, para ensinar a mesma coisa que ele ensinou para os outros discípulos, por isso ele foi considerado também um apóstolo legítimo. Mas alguns estavam questionando o apostolado dele. Sabe o que ele usou para defender o apostolado dele? Vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios 15, versículo 10, olha lá. Mas pela graça de Deus, certo? Pela graça, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou o quê? Vã. Pelo contrário, leia aí, gente, leia aí. Olha, orgulhoso, olha lá, falando que trabalhou mais que os outros. Se fosse hoje em dia eu ia falar, né? Vai eu falar um negócio desse: irmãos, eu estou trabalhando mais que vocês. Já pensou? Vão querer me destituir da presidência da igreja. Mas ele precisou se defender. Se eu precisar me defender, já sei o que eu vou falar. Eu trabalho, irmãos, eu trabalho. Trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas o quê? A graça de Deus comigo. Então veja, o que é a graça de Deus? A capacidade para a gente fazer mais, para a gente trabalhar mais. Você entende isso? A graça de Deus não é para mim não fazer nada. Essa é a minha consciência. Se em um tempo eu trabalhava muito e fazia muito por um ativismo religioso, achando que era aquilo que me traria resultados e estava chegando ao esgotamento e um afastamento da verdadeira comunhão, hoje, pela graça de Deus, hoje eu entendi que é graça, então eu descanso. Eu descanso em Cristo, eu não esquento a minha cabeça com nada. Eu não fico colocando peso em cima de ninguém. Eu queria que uma pessoa aqui levantasse a mão e falasse que um dia você faltou no culto e eu te mandei uma mensagem colocando peso, perguntando por que não veio, dando indireta. Duvido que tenha um. Ou até os voluntários que ajudam e que um dia não pôde vir, ficar ali na porta ou fazer alguma coisa que estava combinado. Duvido que algum possa falar. E se tiver, fale, não esconda não, fale diante de todo mundo aqui.
Se algum dia eu liguei para você reclamando, brigando, questionando, não, irmão, fique em paz, não deu, está tudo bem, fica tranquilo, tá? Deus te abençoe. A obra de Deus, a igreja é dele. O irmão não veio, ele tem algum motivo genuíno para não ter vindo. E quem sabe até não estava em um bom dia, não é verdade? Tem dia que você está para sair, para vir na igreja, daqui a pouco acontece uma confusão em casa, um problema, não sei o que, mexe, estressa. Fala sério, pessoal. Dá vontade de nem vir para a igreja, não é? Eu tenho que vir, que eu sou pastor, né? Eu tenho que vir fazer o culto. Mas eu sei que você passa. E aí eu peço graça ao Senhor, e o Senhor me dá graça para poder trabalhar. Voltando lá para Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42. Olha a correção. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Calma. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Uma coisa só é necessária, ou seja, o que é o essencial aqui? A comunhão, o relacionamento. Marta não foi condenada porque ela estava fazendo, não é isso não, Marta não foi condenada, Marta foi corrigida, foi só uma correção. Marta, calma, você está muito inquieta, você está muito preocupada, calma, uma coisa só é necessário, confia em mim, está tranquilo, ei, para me ouvir. Jesus estava falando para Marta: Marta, agora é hora de você parar um pouquinho para quê? Eu entendi, muito obrigado pelo cuscuz, está maravilhoso, mas calma, não precisa fazer mais nada não, agora é hora de me ouvir. E esse é o problema de muitas vezes na nossa vida, irmãos. Quantas Martas conhecemos, ou quantas vezes somos como Marta, trabalhamos com zelo, às vezes até nos sacrificamos. Tem homem que tem o orgulho de dizer, e realmente é um orgulho: poxa, eu estou me sacrificando para dar o melhor para minha família. Muito bem, legal, mas cuidado, para ver se você não está se sacrificando tanto para dar o melhor para a sua família, e está deixando o essencial de lado, a comunhão, a conversa. Cuidado, que às vezes você está de plantão em plantão, e a conta, ficando abarrotada. Nem o dízimo dá, só a contona lá. E a família murchando. Então às vezes você está aí, não, mas eu preciso crescer, eu preciso me profissionalizar, eu preciso fazer um curso, eu preciso comprar, eu preciso construir, é hora de construir, vou construir minha casa, vou trocar meu carro, eu vou traçar um plano de carreira, agora eu quero um apartamento, um carro e uma empresa, para depois eu fazer isso para Deus. Será que é isso mesmo que Ele quer de você? Marta, será? Você parou para ouvir a voz dele? Repito, não é a proibição de fazer um curso, de crescer, de se profissionalizar, de construir, não é essa a proibição. Mas você precisa entender que existem momentos e prioridades. É momento para isso? Essa realmente é a prioridade? Tudo isso não pode ser às custas, tudo isso às custas de um ministério que está sendo roubado, de um casamento que está acabando, de um filho que está crescendo sem pai. Irmãos, não tem preço quando, mesmo em meio a um dia corrido, como foi hoje, por exemplo, o Senhor me dá a oportunidade de pegar o Mateus, nem todos têm essa oportunidade, eu sei como é, nem todos podem pegar o filho e levar para o trabalho, mas é maravilhoso quando o Senhor me dá a oportunidade, para que eu tenha aqui. Hoje ele ficou aqui comigo no período da manhã, e ajudou a fazer isso, aquilo outro, isso vai criando memórias, isso vai, puxa vida, mas se eu não tomar cuidado com isso, e glória a Deus pela minha esposa, que ela é uma das que, às vezes fica em cima disso,
Se eu não tomar cuidado, eu entro no ativismo. Não, mas eu preciso trabalhar. Sim, eu preciso trabalhar. Tá, mas calma. Qual o propósito disso? Tem que ter um propósito muito profundo para você não poder, nesse momento, fazer outra coisa que eu vejo que é prioridade. Entende isso, gente? Então, o Senhor está nos chamando aqui para a gente entender que tem momentos que precisamos ouvir o que Deus quer de nós. Não o que nós queremos dar para Ele ou fazer para Ele. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Vou falar uma coisa para vocês, para ficar gravado para o ano de 2026 e para toda a sua vida. O ativismo constrói monumentos. Pode ir lá, vai lá, trabalha, faz muito, dá o duro, constrói monumentos. Só que esse monumento ele pode desmoronar no primeiro cansaço, no primeiro burnout. Pode desmoronar, cair. Mas a graça, ela constrói uma vida que floresce até a eternidade. Vamos tomar cuidado com esses dois desvios: ativismo e comodismo. O ativismo vocês já entenderam. E o comodismo? O comodismo é outra face da moeda. O ficar dando desculpas. E alguns agora dão desculpas teológicas. Usam a Bíblia, né? Desculpas teológicas. Não, a salvação é pela graça. Não preciso fazer mais nada. Interpretação errada do que é a graça. Desculpas teológicas sobre o congregar. Não, a igreja sou eu, não preciso ficar indo na igreja. Interpretação errada sobre o congregar. Desculpas teológicas sobre o orar, jejuar. Não, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais jejuar, é tudo pela graça. Interpretação errada. Desculpas teológicas sobre ofertar, dizimar, ser generoso, ajudar na obra. Não, o dízimo é do Velho Testamento, não sou obrigado. Sim, verdade, mas você tem a interpretação correta disso? Você entende que hoje não é dízimo, não é 10%, mas é muito mais. É generosidade, é não se agarrar a 10, pode ser que tenha fase na sua vida que vai ser menos, não importa, não é uma obrigação, não é uma imposição, não é um imposto, o devorador não vai comer o seu dinheiro, é mentira, isso não está na Bíblia, mas no Novo Testamento nós entendemos, é só você ler lá 1 Coríntios capítulo 9, que existe a lei da semeadura. Paulo falou, se você plantar muito, você vai colher muito, se você plantar pouco, você vai colher pouco. Então quando você dá, Paulo falou, dê de forma generosa, voluntária, com alegria de todo o seu coração. Vai, irmão, pode dar. Quem falou que não pode dar? Não, eu não dou mais nada na igreja, eu era muito bobo, eu achava que era obrigado. Eu não sou obrigado não dou mais nada. Aí dá desculpas teológicas, aí cai no comodismo. Tanto o ativismo como o comodismo é muito perigoso. É perigoso porque eles destroem o testemunho. A igreja é para dar testemunho, a sua vida é para dar testemunho, mas o ativismo vai colocar você em um cansaço, uma fadiga, uma hipocrisia, nunca vai dar testemunho. E o comodismo vai apagar o impacto que você poderia causar. O bom testemunho que a igreja poderia causar. Se todos investissem realmente na obra, na igreja. Eu louvo a Deus quando o Senhor toca em algumas pessoas, move corações, e às vezes que nem é do nosso ministério, e enviam lá os seus dízimos, as suas dádivas, e isso nos ajuda, sabe, a continuar, a ir em frente. Conseguimos mudar para cá, pela graça de Deus, mesmo sem condição, mas o Senhor foi tocando em um, foi tocando em outro. Mas se toda a igreja se movesse e realmente entendesse, poxa, eu preciso colaborar, eu preciso ajudar, a nossa igreja estaria dando um testemunho maior do que tem dado. Poderíamos estar alcançando outras vidas. Mas o comodismo rouba o testemunho. Vocês entendem isso, gente? Porque é perigoso? Como que nós vamos ajustar, então? Nem ativismo e nem comodismo. Vamos para o fundamento da nossa fé, no que diz respeito à salvação. Efésios capítulo 2, coloca aí, Otávio. Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós vamos concluir já, tá, gente, com essa mensagem agora. Vamos resolver esse problema com a Bíblia, com o nosso fundamento. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante o quê? Fé em quem?
Não nas suas obras, não é no que você faz, a fé materializada, não, é fé em Jesus. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, não é você que se salva, isso é dom de quem? Não de obras, para que ninguém se glorie. É porque eu fiz. Passa. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para ficar dormindo em cima de uma cama, é isso? Criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a solução está aqui, está muito clara a solução. Não são as obras que nos salvam, não é o ativismo que nos salva, não. Mas as obras são consequência da salvação que nós já recebemos. Você foi salvo pela graça para realizar boas obras, é o que está escrito aqui. Então, quando alguém age como se fosse obras, cai no ativismo. Quando alguém recusa as obras, cai no comodismo. O equilíbrio disso aqui, somos salvos pela graça, e é por essa graça que nós somos transformados para produzir frutos. Diante disso, eu quero concluir o nosso culto e vamos fazer a nossa última oração, já já vai virar o ano, trazendo uma proposta para a igreja. Eu tenho uma proposta para vocês em 2026. Fique de pé, por favor. Vamos ler juntos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Não precisa você abrir não, o Otávio vai colocar aqui, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Podemos ler juntos? Em alto e bom som? Vamos lá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós. Corramos com o quê? Com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não... Então, se a gente tem que olhar para alguém, quem é esse alguém? Jesus. Correr com perseverança, a proposta é, vamos correr com perseverança, mas para correr tem que se desembaraçar do pecado, como disse aqui. Eu vou me desembaraçar do pecado e vou correr com perseverança, e esse correr com perseverança requer disciplina, rotina, intenção realmente em crescer, em querer acertar, buscar a santificação. Vamos fazer uma analogia aqui de duas caminhadas, a caminhada de um atleta que caminha em cima de uma esteira e a caminhada de um peregrino que anda com grupos. A caminhada do atleta que anda na esteira, ele está ali andando na esteira, correndo, ele pode correr muito, bastante e não vai sair do lugar. E o peregrino? Ele pega o mapa, ele está com seus amigos, sai se aventurando, entra aqui, entra ali, tem alguns perigos, um ajuda o outro, descansa um pouquinho, vamos continuar, o mapa está aqui, a gente tem que chegar lá, o mapa está mostrando aqui, vamos lá, bora, cadê o fulano, ficou para trás, busca ele, um ajudando o outro. Que forma você quer andar em 2026? Como o atleta, em cima de uma esteira, só no ativismo? Ou você quer andar com o grupo dos peregrinos? Porque se você quer andar com o grupo dos peregrinos, quero dizer para você que nós já temos o mapa está aqui, amém? Está aqui o mapa, em 2026 vamos abrir o mapa, e eu vou falar, peregrinos é por aqui, bora, peregrinos é por ali. Em 2026 nós teremos salas, onde nós vamos ler livro, e livros aprovados pelo corpo de pastores do Templo da Salvação. Se você quiser, todos vão ser convidados, vem para a sala, vamos ler o livro junto, vamos crescer em conhecimento, vamos crescer em graça. Nós vamos caminhar como peregrinos, rumo à nossa salvação, rumo ao céu. Aí você tem que decidir com quem que você vai correr e como que você vai correr. Amém? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus. Faltam 2 minutinhos, meus irmãos, para a gente entrar em um novo ano.